Muito bem, iniciamos aqui então a nossa videoaula do nosso sexto encontro, Indústria Cultural e a Formação do Docente. E nesse encontro então, nós vamos debater, nós vamos refletir sobre alguns conceitos, talvez novos para muitos, né? Mas que são extremamente importantes nessa nossa análise, né, desses aspectos, desses fundamentos sociológicos e antropológicos da educação. Porque nós vamos partir agora para uma análise da teoria elaborada pelos autores ou pelos pensadores que ficaram conhecidos como os autores da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi aí no comecinho dos anos 1900, muitos pensadores, né, europeus, principalmente alemães, se reuniam, né, na cidade de Frankfurt e lá eles começaram a tecer uma análise da conjuntura da atualidade. E eles, de base com um pensamento de base marxista, começaram a estabelecer uma crítica ao que eles entendiam ser o padrão dominante naquele contexto, né, o do capitalismo, enfim. Essa teoria elaborada pela Escola de Frankfurt ficou conhecida como teoria crítica. Tá? Por que teoria crítica? Porque essa teoria ela se opunha, ou ela estabelecia uma crítica à compreensão que se tinha na época, ou a compreensão de normalidade que se tinha na época. E eles vão denunciar, esses pensadores, aquilo que eles chamavam, né, e que já aparecia na compreensão marxista, a ideia de alienação que existia na sociedade, e eles vão buscar a origem dessa alienação. Como é que o capitalismo ele consegue alienar, ele consegue cooptar as mentes das pessoas nesse sentido. Então essa teoria crítica ela vai chegar a um conceito central na teoria da Escola de Frankfurt, que é o conceito de indústria cultural. Debatemos cultura no capítulo anterior, já havíamos falado de cultura nas unidades anteriores também, porém agora a cultura vista pela Escola de Frankfurt ela ganha um outro sentido. O que eles vão criticar? Eles vão dizer o seguinte, o que existe, o capitalismo ele se apropria, né, de tudo aquilo que gera riqueza, que gera capital. E se percebeu em determinado momento que a questão cultural, os elementos culturais, eles eram passíveis de comercialização. Então, o que acontece, segundo a Escola de Frankfurt, né, e a teoria crítica? Principalmente os meios de comunicação de massa, eles começam a produzir elementos culturais que se destinavam à venda, que se destinavam à comercialização. Só que se comercializava isso não como produto, mas como cultura, ou com a ideia de cultura. Tá? Então, isso para atender a quem? Essa cultura originada, né, dessa indústria cultural, ela ficou conhecida como cultura de massa. A cultura de massa, então, ela vai se opor à cultura popular e à chamada cultura erudita que se tinha. Ela vai tentar angariar, né, vamos dizer assim, pessoas, indivíduos que participavam desses dois. A cultura popular, aquela cultura que emerge das bases da população, né, das camadas mais inferiores, vamos chamar assim, do extrato social, né, que tem um clamor popular. E a cultura erudita é aquela tida mais elitista, aquela cultura desenvolvida e apropriada pelas camadas superiores dos estratos sociais. A cultura de massa é aquela que vem e tenta arrebanhar todos esses espectadores culturais. Qual é o grande elemento da cultura de massa? A cultura de massa ela tende a formar os seus espectadores a partir do princípio do não pensamento, da não criticidade. Tá? Então, o que eles vão dizer? O capitalismo ele tem uma habilidade muito grande de formar pessoas ou de construir na sociedade uma ideia acrítica, ou seja, as pessoas elas são acríticas, elas não têm a habilidade de pensar, de discernir. As pessoas elas começam a receber as coisas prontas e se acostumar em receber essas coisas prontas, né, sem necessidade de buscar algo além disso. Então a cultura de massa ela vai fornecer esses elementos para esses indivíduos, tá? Que não têm a criticidade como característica,
mas aceitam. Então, nós vamos ter aí a música entrando muito forte, nós vamos ter aqui a cultura, as artes plásticas entrando, né, tendo alguns autores, vamos dizer assim, algumas sendo disseminadas em vários produtos, né, como elementos culturais, elementos decorativos, né, e com o objetivo basicamente de vender. O que se quer aí é vender. Então nós vamos ter uma grande diferenciação aqui do ponto de vista, por exemplo, da música, né? Como era concebida a música clássica, a música moderna, né? E como é concebida a música hoje. O que eles vão dizer? A música hoje ela tem uma característica muito clara, ou seja, ela é consumível, ela é de fácil memorização, né? Para a música ter sucesso hoje, o que tem que acontecer? Ela tem que ter uma fácil memorização, tá? Para poder ser reproduzida muito facilmente, mas ela tem uma duração no tempo muito pequena. Então uma música famosa, ela fica, ela toca, ou ela consegue chamar a população por um tempo muito curto. Por quê? Porque você precisa colocar outra música, outro grupo musical no lugar daquele para vender. A indústria ela precisa continuar faturando. Se a mesma música ela continuar por muito tempo, a pessoa não vai consumir outra coisa, tá? Então, você tem essa nova realidade, né? Os famosos, eles estão no topo por um tempo muito curto, depois outro grupo, outra pessoa, outro artista já substitui. Ou se aquele quer se manter no topo, ele tem que lançar sequente, né? De maneira muito seguida, música, jingles, né? De fácil memorização, de fácil reprodução. Então essa é a ideia. Você não tem mais um elemento cultural estruturado que parte da base, né? Ou então que parte de uma produção muito intelectualizada. Não, você recebe o elemento cultural pronto, você paga, você consome aquilo, tá? E você, após consumir, você não fica com mais nada daquilo, você não fica enriquecido com aquele por consumir essa cultura de massa. O que você vai buscar é consumir mais cultura de massa. Então, essa é a lógica atual. Né? Essa é a lógica atual, ou seja, a formação do docente ela tem que dar conta disso. Ou seja, primeiro, o docente ele tem que estar consciente dessa realidade. Né? Aquelas crianças, aqueles jovens que vão estar na frente dele lá na sala de aula, assim como o próprio professor, né? Até então eles são consumidores dessa cultura de massa. E na maioria das vezes não se dão conta que são consumidores de uma cultura de massa. Né? Eles simplesmente estão imersos nessa realidade e a normalidade é isso. Então, a formação desse docente ela tem que capacitar, basicamente, do ponto de vista sociológico, antropológico, capacitar o docente para que ele consiga fazer com que o aluno perceba essa realidade e consiga criar condições para que ele se poste ou crie uma postura crítica frente a essa realidade. Não de conformidade, né? Não de aceitação passiva disso que está sendo apresentado para ele. Porque é essa indústria cultural, é esse elemento da cultura de massa que está na base da formação desse indivíduo consumista, que consome aquilo que não é necessário, que consome aquilo porque existe um apelo mercadológico para que ele faça esse consumo, ou estabeleça esse consumo. Então, cada vez mais, a formação docente ela tem que estar alinhada com essa ideia de formar indivíduos críticos, conscientes daquilo que está se passando à sua volta e no contexto social em que ele está inserido. E essa cultura de massa ela não atua em um determinado grupo, classe social. Não, ela perpassa todas as classes sociais. E todos são afetados, alguns mais, alguns menos, mas todos são afetados por esse elemento denominado de indústria cultural. Ok? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.